Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quem já abriu, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler do verso 1 ao 8 e depois vou saltar para o verso 23 em diante. Atos, capítulo 10, do verso 1 ao 8 diz: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, por termos na Tua palavra janelas que se abrem, ó Deus,
para podermos ver aquilo que o Senhor fez no passado, a maneira que o Senhor chamou homens e mulheres para serem teus filhos, teus servos, homens que se tornaram homens de Deus, Senhor. E isso traz para nós alegria, inspiração, estímulo, Senhor, para sermos também servos do Senhor nos dias de hoje. Por isso, meu Pai, que esta palavra possa despertar cada vida que está aqui nesta noite, Pai, a ser, ó Deus, um servo do Senhor, a ser um instrumento em Tuas mãos, a ser um homem usado por Ti, Senhor, neste tempo, ó Deus, de tantas pessoas que estão afastadas, precisando conhecer a Jesus, Senhor, que nós sejamos instrumentos para a salvação destas vidas. E oramos, Pai, para que o verdadeiro Evangelho que nos alcançou esteja alcançando mais e mais vidas, para a glória do Teu nome, em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. E o título dessa palavra nesta noite é um título que é uma pergunta: você é um religioso ou um cristão? Você é um religioso ou é um cristão? Há uma história, meus irmãos, e essa história geralmente ela é contada para desacreditar as crenças religiosas. E essa história é uma história que diz que as religiões ou as crenças religiosas se assemelham a um desafio que um certo rei realizou quando chamou algum dos seus súditos e colocou uma venda nos olhos desses súditos. Ele pegou esses súditos, depois de colocar as vendas, levou até a um pátio do palácio, e nesse pátio estava ali um elefante, um grande elefante, né? E esses súditos, com os seus olhos cobertos, eram levados até esse elefante para poder identificarem o que era aquilo, né? E chegando lá, o rei ordenou que os seus súditos tocassem naquele objeto, ou tocassem naquilo que estava à frente deles, só que eles estavam com os seus olhos fechados, não sabiam de imediato o que era aquilo, né? E o rei perguntou para eles: o que é isso? E aqueles que tocaram na perna do elefante, né, disseram: parece ser uma árvore. Aqueles que tocaram na tromba do elefante disseram: parece ser uma cobra. E aqueles que tocaram na cauda do elefante disseram: olha, parece que é uma planta. E a moral dessa história, e essa história é contada no sentido de desacreditar as crenças religiosas. E a moral desta história é que as religiões sejam impressões particulares de uma verdade muito maior ou superior, que os homens só poderiam apreender de maneira parcial ou de maneira particular. Daí é que vem a dedução ou a ideia que todas as religiões são iguais e que nenhuma delas tem a verdade absoluta. Essa história geralmente é contada por ateus ou agnósticos que querem desacreditar as religiões, especialmente a religião cristã, dizendo assim: olha, as religiões são todas iguais, elas falam de um Deus, mas se for ver ao fundo, na verdade todas elas estão apontando para o mesmo Deus. Por isso, irmãos, que o cristianismo se torna tão perseguido e tão combatido, porque a despeito da crença comum de que todas as religiões são iguais, a fé cristã, ela se destaca por declarar que somente em Jesus o homem pode ser salvo. Seria tão fácil para nós cristãos, se nós concordássemos com essa ideia de que todas as religiões são iguais. Nós não seríamos perseguidos,
nós não seríamos combatidos, porque afinal de contas nós defendemos que Jesus não é igual a todos os outros líderes religiosos, ou ícones de todas as religiões. Na verdade, nós falamos que Ele é o Senhor dos senhores. Nós cantamos isso nesta noite, né? Se os irmãos observaram os louvores que nós cantamos nesta noite, quase todos eles estavam dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. E isso se torna inaceitável na sociedade que nós vivemos, porque essa sociedade quer dizer que todas as religiões são iguais. Então, aqui surge uma pergunta para respondermos mediante essa palavra: você é um religioso ou é um cristão? Mas alguém pode pensar: pastor, ser cristão não é ser religioso? E ser religioso não é ser um cristão? Alguém pode perguntar: pastor, qual é a diferença? E eu creio que esse texto aqui pode nos ajudar a entendermos essa diferença. Deixa a sua Bíblia aberta, né? Nos primeiros versos desse texto, nós temos a descrição de quem era Cornélio. E eu pergunto: Cornélio era um homem religioso? Cornélio era um homem religioso, irmãos? Segundo o que você leu do texto, sim ou não? Quem pode dizer? Cornélio era um homem religioso? Sim. A descrição que a Bíblia nos faz nos mostra algumas qualificações a respeito de Cornélio, tanto qualificações profissionais, sociais, e também qualificações religiosas. Cornélio, diz aqui o texto, ele era um homem que era um comandante de uma tropa romana, diz, verso 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e pelo fato da Bíblia usar palavras um pouco diferentes, a gente às vezes não faz a correspondência. Mas Cornélio era um comandante de um batalhão. Era comandante de uma tropa romana. E o termo centurião vem do termo centúria ou cento, e que dá a indicação do tamanho da tropa que ele comandava. Ele era um comandante de uma tropa de 100 homens. Então ele era comandante de um batalhão de 100 soldados romanos. Ele comandava uma corte que, pelo que o texto nos mostra aqui, alguns estudiosos também dizem, era uma corte importante, porque até o nome dessa corte é um nome destacado, era comandante da corte italiana. Então era uma corte conhecida, de uma companhia destacada entre o exército romano. Então, trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer que Cornélio era um comandante de um batalhão de polícia, ele era um comandante de um batalhão do exército brasileiro, que comandava uma tropa de 100 soldados. Então nós podemos dizer que ele já não era alguma coisa, já não era um homem simples na sociedade, era um homem importante. Além da sua posição social, o texto também nos fala que Cornélio também tinha outras qualificações. E eu confesso aos irmãos que eu fico espantado com as qualificações de Cornélio. A Bíblia diz que ele era um homem, vamos lá, verso 2, piedoso. O que mais, meus irmãos? Temente a Deus, que fazia, um temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo fazia o quê? Orava a Deus. Então eu pergunto aos irmãos, Cornélio era um homem religioso? Sem dúvida, ele era um homem extremamente religioso. Cornélio era um homem que praticava, que vivia, que respirava a religiosidade. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos dizer que o mundo hoje está repleto de pessoas como Cornélio,
pessoas que são religiosas, pessoas que a gente pode até dizer são pessoas, boas pessoas, né? São gente fina, gente boa, pessoas que são bons maridos ou esposas, pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que não compactuam com suborno ou corrupção, né? E às vezes você trabalha numa empresa e aquela pessoa tem uma conduta que às vezes é uma conduta ilibada, né? Por um princípio que ele tem, ele não se envolve em corrupção, não se envolve em suborno. Pessoas que até mesmo gostam de vir à igreja de vez em quando e se sentem tão bem quando fazem isso. São pessoas que a gente pode dizer, são religiosas, são pessoas extremamente religiosas. São pessoas que, muitos até dizem assim, a igreja não deve incomodar essas pessoas, porque elas já estão praticando a sua religião, já estão praticando a sua fé. Na verdade, e alguns até dizem assim, a igreja tem que pregar para os ladrões, para os mentirosos, para os adúlteros. Mas a pergunta que eu faço, será esse pensamento verdadeiro? Será que de fato a igreja não tem que incomodar essas pessoas, que já são bons cidadãos, que são pessoas que até praticam a religião de alguma maneira, né? Seja uma religião civil, seja uma religião moral, seja uma religião ética? Será que a igreja não tem que se incomodar com essas pessoas? E de fato a igreja só tem que ir atrás daqueles que são mentirosos, adúlteros, pessoas que sejam assassinos, ladrões? Será isso verdade? Pautado no texto, nós podemos afirmar que não. Pois ainda faltava algo muito importante na vida de Cornélio. Ainda que ele fosse um homem muito religioso, ainda faltava algo muito importante. E às vezes as pessoas até cometem esse erro, né? Falando de uma pessoa que conhece, né? Eu já ouvi muito isso, muitas vezes pessoas falando isso, né? Olha, o fulano é um excelente marido, ele é um excelente filho, é um excelente profissional, ele é um homem de uma conduta muito boa, só falta Jesus na vida dele. E eu digo aos irmãos, falta tudo, falta o mais importante, falta o essencial. Então faltava algo importantíssimo na vida de Cornélio, e o texto nos mostra o que era isso. Mesmo Cornélio sendo um homem religioso, ele ainda não tinha o conhecimento singular e necessário que todo homem precisa ter se realmente quer agradar a Deus, se realmente quer glorificar e honrar a Deus. Certamente que um homem ser um bom cidadão, certamente uma pessoa que não mente, certamente um marido que não adultera, certamente isso são coisas que agradam a Deus. Mas entenda, isso não é suficiente. Só por um caminho é que nós podemos agradar a Deus perfeitamente. E nós vamos descobrir que caminho é esse. Então Cornélio ainda faltava alguma coisa na vida deste homem. Ele precisava ter o conhecimento singular, verdadeiro, de como agradar a Deus. E os versos de 33 adiante nos revela o que Cornélio precisava. Em primeiro lugar, ele reconheceu que precisava de algo, e isso seria dado por meio de Pedro e da palavra que esse iria trazer. Verso 33 diz assim, portanto, Cornélio falando, portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para fazer o que, meus irmãos? Ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor para nós. Então Cornélio estava pronto para ouvir aquilo que Pedro iria trazer para ele. Hoje há muitas pessoas, irmãos, que estão
satisfeitas na sua condição de religiosidade, que não se abrem para ouvir o que Deus quer lhe falar. Há muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso ir para a igreja. Quem precisa ir para a igreja é o bandido, é o adúltero. Quem precisa ir para a igreja é o filho que é mau. Então, muitas pessoas que não se abrem para ouvir o que Deus quer lhe falar. E às vezes são pessoas até que entram na igreja, mas já vêm armadas dizendo para si mesmo: já sei tudo o que o pastor vai dizer. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então são pessoas que entram na igreja já confiando por demais na sua religiosidade, não se abrem para ouvir o que Deus quer lhes dizer. Pessoas que dizem: eu já tenho a minha fé. Mas nós vemos aqui no texto, irmãos, que Cornélio não fez isso. Cornélio mandou chamar Pedro e disse: Pedro, tudo que o Senhor mandou você falar, nós estaremos ouvindo. Eu quero ouvir, eu quero receber. Podia ser algo, e quando nós falamos isso para Deus, queremos ouvir o que Deus quer falar, pode ser algo que nos agrade num primeiro momento, e mais, pode ser algo também que nos confronte. Há muitas pessoas que até gostam de ouvir o que Deus tem para dizer, contanto que sejam coisas que o agrade, coisas que o afague, coisas que, como se diz a expressão, massageie o seu ego. Mas quando Deus fala que confronta, quando Deus fala e coloca na parede, quando Deus fala e mexe, essas pessoas não querem ouvir o que Deus está falando. E no caso de Cornélio não, ele se abriu para ouvir o que Deus iria falar. Então, meu irmão e minha irmã, não queira receber a palavra do Senhor apenas quando essa palavra te agrada. O verdadeiro servo de Deus é aquele que está, como diz o louvor, Fala, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. E seja essa uma voz que venha trazer uma palavra de consolo, ou seja, uma palavra de confronto. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Cornélio se abriu para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. E ele ouviu o que, meus irmãos? O que ele ouviu? Nós vemos aqui no verso 36 o que ele ouviu. Então Pedro diz: então você quer ouvir o que Deus mandou lhe dizer? Então Pedro disse: olha, verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, e anunciando-lhes o que, meus irmãos? O evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que este é o que, meus irmãos? Senhor de todos. Então Pedro aproveitou aquele momento tão maravilhoso e expôs o evangelho para aquele homem e para a sua família. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas igrejas e até mesmo muitos pastores promovendo a religião e não promovendo a Cristo. Pedro poderia chegar lá, se Pedro não fosse um homem apegado ao evangelho, e se fosse apegado à religião, eu imagino Pedro chegando na casa de Cornélio até falando: Cornélio, eu não sei por que Deus me mandou vir aqui não, Cornélio. Seja um homem religioso, rapaz, você já é um homem temente a Deus, você já é um homem que faz a oração, você já é um homem que está fazendo coisas que agradam a Deus. Cornélio, se Pedro fosse um homem que se apegasse à religião, Pedro diria isso. Mas Pedro entendeu que Cornélio ainda precisava de uma coisa: ele precisava conhecer Jesus. Ele precisava ter Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então Pedro foi e expôs Jesus para aquele homem. E nós vemos hoje muitas igrejas falhando, porque estão pregando a religião e deixando de pregar a Cristo. Pregando uma mensagem terapêutica, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de estímulo, e deixando de falar do Evangelho.
Então Pedro expôs Jesus e a salvação, e ele trouxe, que Jesus trouxe para todos os homens. Sejam estes homens ateus, sejam esses homens religiosos, sejam esses homens bandidos, sejam esses homens adúlteros. Na verdade, meus irmãos, todos precisam conhecer quem é Jesus. Então Pedro não se apegou à questão de Cornélio ser um homem religioso. Pedro entendeu, esse homem precisa de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que olhar para todos os seres humanos. Independente se você olhe para aquela pessoa e aos seus olhos aquela pessoa parece ser tão boa, tão legal, um homem tão justo, mas você tem que entender que se ele não tiver Jesus na vida dele, ele precisa conhecer Jesus. E na primeira oportunidade que você tiver, o que você tem que expor para ele? É Cristo Jesus, é a salvação que vem por meio de Cristo. Então Pedro mostrou a Cornélio que Jesus não era mais um homem importante, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus. No verso 38, diz assim, Pedro falando a respeito de Jesus, Pedro disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era o que, meus irmãos? Porque Deus era com ele. Então Pedro não mostrou Jesus como mais um no panteão da religiosidade. Pedro mostrou Jesus como aquele que foi escolhido pelo próprio Deus, aquele que foi separado pelo próprio Deus. E por ter sido escolhido pelo próprio Deus, na exposição que Pedro fez do Evangelho, Pedro mostrou que ele foi o quê? Morto. Verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando o que, meus irmãos? Pendurando num madeiro. Então, por conta disso, ele foi morto. Então, ele não era como as figuras importantes das religiões que morreram, meus irmãos. Porque essa é a diferença de Jesus para todos aqueles que, de certa maneira, fundaram alguma religião. Porque todos aqueles que fundaram uma religião morreram e ficaram mortos. Mas Jesus morreu e a Bíblia diz que ele o quê? Ressuscitou de entre os mortos. Então ele não é igual aos ícones de outras religiões. Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E o Evangelho nos ensina isso. No verso 40, Pedro fala isso. E a este que morreu, Deus fez o que, meus irmãos? O ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu de entre os mortos. Então ele ressuscitou de entre os mortos. E alguém poderia ouvir Cornélio, eu acredito que Cornélio estava assim, atento, ouvindo cada palavra que Pedro estava dizendo. Então, Deus escolheu, Deus permitiu que ele morresse, Deus o ressuscitou, e aí até aí a história estaria muito bonita, mas ainda não estaria completa. Porque Jesus ressuscitou com um objetivo, meus irmãos. E esse objetivo está aqui, no verso 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus para ser o quê, meus irmãos? Para ser o quê, igreja? Juiz dos vivos e também dos mortos. Ou seja, só Ele pode conceder a salvação e determinar também a condenação. Então Cornélio precisava conhecer esse Jesus. A sua religiosidade era maravilhosa, mas a sua religiosidade não iria produzir salvação.
A sua religiosidade não iria fazê-lo agradar a Deus. Então, ao ouvir estas palavras, Cornélio deixou de ser um religioso e passou a ser um cristão, um seguidor de Jesus, um que reconheceu que precisava da salvação que só Cristo pode oferecer ao pecador. Cornélio podia fazer, meus irmãos, como muitos fazem hoje quando ouvem o Evangelho e dizem: isso não é para mim, pois eu já sou uma pessoa temente a Deus e piedosa. Quem já viu esse tipo de pessoa por aí? Quem já viu esse tipo de pessoa por aí? Às vezes eles estão dentro da nossa própria família, estão no nosso trabalho, estão à nossa volta. São pessoas que, confiando na sua piedade ou na sua religiosidade, dizem: isso não é para mim. Cornélio podia fazer isso, dizendo: isso não é para mim. Pedro, olha, a sua palavra foi muito bonita, a sua mensagem é maravilhosa, e às vezes a gente até ouve isso, pessoas dizendo assim: olha, sua pregação foi muito bonita, pastor, poxa, me tocou muito. Mas a mensagem não é para tocar, meu irmão, a mensagem é para transformar. O Evangelho é para transformar, o Evangelho é para salvar, o Evangelho é para mudar corações. E graças a Deus que Cornélio entendeu isso. Ele abriu o seu coração, ele entendeu que não podia se salvar por meio do que ele fazia. O que ele fazia já era algo muito importante. Mas o Evangelho nos mostra, irmãos, que nós podemos fazer 1001 coisas, mas estas coisas não são determinantes para a nossa salvação. Nós crescemos num conceito muito religioso, num conceito católico religioso, que se você for um bom homem, se você der esmolas, se você for à missa pelo menos uma vez ao domingo, você vai ser salvo. Nós crescemos no Brasil com esse tipo de conceito, e há muitas pessoas que se apegam a isso, mas Cornélio entendeu que não podia se salvar por meio daquilo que ele fazia, ainda que fosse coisas boas, importantes, coisas necessárias. Cornélio entendeu que precisava de Jesus, precisava se firmar somente em Cristo Jesus. E como é maravilhoso, irmãos, quando esse entendimento entra no nosso coração. É ou não é? Quem já foi um Cornélio aí na vida aí de achar que pela sua religiosidade você já estava lá no céu? Você era tão bom que estava lá na cadeira à direita de Jesus. E nós vemos que Cornélio se firmou em Jesus, na salvação que Jesus trouxe. E o texto nos mostra a continuidade disso. No verso 44, ainda Pedro falava estas coisas. E olha que coisa gloriosa que aconteceu, irmãos. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E diz a Bíblia que ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, Cornélio já era um bom homem, mas havia coisas que ele ainda precisava experimentar. E que coisas eram essas? Primeiro, conhecer o próprio Jesus Cristo. Segundo, ter o Espírito Santo habitando na vida dele, conduzindo a vida dele. E o Espírito Santo, meus irmãos, não é dado a bons homens ou boas mulheres. O Espírito Santo é dado àqueles que se entregam a sua vida a Cristo Jesus. Então os bons homens que estão lá fora podem ser bons homens, podem ser religiosos, mas uma coisa importantíssima falta a eles. E o que falta a eles? O Espírito Santo, conduzindo, guiando a vida deles.
E louvado seja Deus, irmãos, porque muitos que aqui estão, um dia foram pessoas religiosas. Quem pode dizer, pastor, eu fui uma pessoa religiosa. Eu acreditava que a minha religiosidade era suficiente. Muitos que estão aqui um dia foram pessoas religiosas. Pessoas que acreditavam que podia agradar a Deus, satisfazer a justiça de Deus com os seus atos de caridade e de bom comportamento. Chegava a época do Natal, gastava um dinheiro lá comprando brinquedos. Chegava nessa época de setembro, né, de um determinado santo aí da vida, aí dava doce, né, e olha que coisa bonita. Mas louvado seja Deus, um dia ouviram a verdade, ouviram o Evangelho, deixaram de ser religiosas e se tornaram cristãos, servos e servas do Senhor. Quem já passou por isso, dá um glória a Deus aí. E diga obrigado, meu Deus, porque hoje eu sou um cristão. Um dia eu fui um religioso, mas hoje eu sou um cristão. E a mensagem desta noite, meus irmãos, ela deve nos mover de uma ou de outra maneira. Como é que essa mensagem deve nos mover, pastor? Primeiro, deve mover aqueles que estão aqui nesta noite, que estão confiantes em sua religiosidade, a entenderem que ela não vale de nada perante Deus. Qualquer religiosidade sem Cristo é trapo de imundície. Qualquer religiosidade sem Cristo é ofensa a Deus. Porque uma pessoa está tentando agradar a Deus sem o próprio Deus. Uma pessoa está querendo agradar a Deus sem o caminho que o próprio Deus disse. É por esse caminho que você pode me agradar. Então qualquer religiosidade que o homem invente, que o homem crie, por mais bonita que ela seja, por mais que ela possa atrair muita gente para ela, essa religiosidade é um trapo de imundície, porque a Bíblia nos fala e nos ensina de maneira geral que religião não salva, só Cristo salva. Você pode dizer isso comigo? Só Cristo salva, só Ele salva. Porque se não fosse necessário Cristo na vida de Cornélio, né, Pedro não iria lá. Pedro não teria que ir na casa de Cornélio, se aquilo que Cornélio estava fazendo, que era muito bom, fosse suficiente para a sua salvação. E louvado seja Deus que muitos irmãos e irmãs entenderam isso na sua vida. Eu conheço excelentes homens, excelentes mulheres, que antes de se converterem eram pessoas extremamente religiosas, né? Pessoas religiosas, pessoas boas, mas que entenderam que a sua religião não poderia os salvar. Eles precisavam de Cristo. Então religião não salva, só Cristo salva. Cornélio também precisou avançar e se tornar um cristão. E louvado seja Deus, que muitos irmãos aqui também passaram por isso. Mas uma segunda coisa também essa mensagem deve nos mover, a nós que somos cristãos, não fazer da nossa fé cristã uma religião igual a outras. Na verdade, como Pedro disse em outro texto, ele disse, não há como o homem ser salvo fora de Jesus. Pedro disse, e não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então nós não podemos também aceitar esse discurso que é feito lá fora, de que todas as religiões são iguais. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para participar de um fórum, de uma conversa, né, num lugar, num movimento
com essa bandeira, né? Ecumênico. E eu me lembro que participei, porque era uma coisa envolvida na minha graduação, na minha faculdade. Eu achei que era uma coisa que só teria pensamento cristão. Pensamento cristão de cristão. E eu me surpreendi em ver cristão lá, dizendo que as religiões eram todas iguais. Eu me surpreendi quando vi um determinado homem, que até tem um título também de pastor, dizendo que na sua igreja já foi pregar gente de outras matrizes. Eu falei, meu Deus, estão rebaixando a fé cristã, estão igualando Cristo a outras coisas. Então nós devemos ter cuidado. Esse discurso que há aí fora, de que todas as religiões são iguais, nós como servos de Deus temos que levantar e dizer, não, o meu Cristo é diferente, Ele é o Senhor de toda a glória. E como diz aqui o verso 36, então Pedro deu a palavra a Cornélio. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E Pedro disse que Ele é o que, meus irmãos? Ele é o Senhor de poucos. É isso que Pedro disse? Ele é Senhor de alguns. É isso que Pedro disse? Pedro disse, Ele é Senhor de todos. E todos devem conhecer quem é Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio um louvor que o coral ali da igreja da Itatiaia cantava muito, né? Todos devem conhecer. Irmã Lilian já conhece, né? Irmão Eliseu também. Quando eu puxo aqui os hinos da antiga, pelo menos irmã Lilian e irmão Eliseu já conhece ele, né? E é um louvor do coral que dizia, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. E aí eu não vou cantar não, porque minha voz já está cansada, tá bom, meus irmãos? Mas essa é a verdade do Evangelho. Todos devem conhecer quem é Jesus. O ateu, o bandido, o adúltero, a prostituta, mas também os religiosos, os homens bons, as mulheres boas no sentido da ética, da moral, mas se não tiver Jesus, todos precisam conhecer quem é Jesus. Então a pergunta que eu faço, que é título dessa palavra é, você é um religioso ou você é um cristão? Eu sou um cristão.